Eu vou pedir para o Cleiton se apresente ao casal lá, seja amigo deles, Cleiton. Pode ser, não tem problema não. Irmão, hoje, a partir de agora, você tem um amigo. Pode contar comigo. Pode falar para ele. Amigo, amizade. Eu quero falar essa noite, eu quero trazer essa noite, falar sobre amizade. Amigo mesmo, amigo esse que você possa contar, sabe? Dizer assim, poxa, legal, você é meu amigo, eu conto com você. Então, como todos levantaram a mão, né? Então nós podemos ver que todos têm amigo. Nós sempre os casais, né? Sempre os casais do lado, isso é comum, mas você poderia olhar para trás, por exemplo, meu irmão aqui, a minha irmã Dani, pode olhar para minha irmã e falar assim, olha irmã, sou sua amiga, pode contar comigo. Pastor Joel poderia falar isso para o irmão? Pode falar isso, pastor? Você é meu amigo, conte comigo. Pode contar comigo. Eu sou teu amigo para quem der e vier. Eu sou teu amigo, conte comigo, pode contar comigo, eu sou teu amigo. Se você precisar, conte comigo. Eu sou teu amigo, Simone. Eu sou teu amigo, conte comigo. E eu quero ir mais além. Eu gostaria de ir mais além. Simone, eu sou teu amigo, conte comigo. Você é minha amiga? Então fala assim, eu vou dividir o meu feijão com você. Feijão? Eu sou seu amigo, eu tenho 1 quilo de feijão, eu vou dividir o meu quilo de feijão com você. Poxa vida, é capaz de dividir o feijão comigo? Não, cara aqui, é marrom. Eu divido o meu feijão com você. Irmãos, pastores, falar em feijão, pastores, agradecer a Deus, semana passada, pelos alimentos aqui, nós tivemos irmãos que trouxeram feijão na nossa cesta, glória a Deus, sabe pastor, trouxeram feijão e colocaram aqui, e pessoas que não tem como comprar, vai comer feijão, porque irmãos dessa igreja trouxe feijão e colocou aqui, e glória a Deus pela vida dessas pessoas. Quem trouxe, glória a Deus. Você também trouxe a luz, também, glória a Deus, também está caro. Mas irmão, nossos pais já diziam que amigo nós podíamos contar nos dedos, não é isso? Meu pai e minha mãe falavam isso, olha, cuidado, amigo você pode contar no dedo. E é difícil. Mário Quintana é um jornalista, ele disse assim, a amizade é um amor que nunca morre. Então eu estou falando de um jornalista que ele diz assim, olha, a amizade é um amor que nunca morre. Salomão, na sua imensa sabedoria, ele disse em Provérbios 27:9, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. A amizade sincera dá ânimo para viver. Olha para isso aqui, olha o que diz aqui, eu tenho mais uma aqui que Salomão disse. Salomão disse assim, não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Olha que vai além. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante, irmãos. Então é isso, a amizade é isso. A amizade, o verdadeiro amigo paga o preço para abençoar o amigo. Então, o amigo, ele paga o preço para abençoar o amigo. Você está pronto para pagar o preço? Essa noite você está pronto para pagar o preço? Essa noite o amigo vai pagar o preço. Lucas 5, do 17, nós vamos ler do 17 ao 26. Nós vamos falar de 4 amigos aqui. Lucas 5, do 17 ao 26. Vamos colocar de pé, em ver essa palavra de Deus. Vamos dividir o feijão?
Lucas, capítulo 5, verso 17. Todos acharam? Amém? Amém? E fala assim a palavra de Deus. Vou ler aqui, tudo marcado, a Bíblia está aberta aqui, mas eu vou ler aqui na folha. E diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando ali, assentado. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. E estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Oremos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor, Deus, tem nos abençoado. Deus, nesse instante, Pai amado, eu te peço, Senhor, que tu possas, ó Deus, me esvaziar, Senhor, que todo o meu eu, Senhor, que toda a minha vontade, que todo o meu querer, ó Deus, possa ter ficado aí embaixo, Senhor, porque, ó Deus, aqui, Senhor, quem manda é o teu Espírito Santo, Pai amado, porque aqui, Deus, este lugar é um lugar santo, Pai amado, e aqui, Senhor Deus, nós não estamos aqui para nos gloriarmos, Senhor, pelo contrário, estamos aqui, Deus, para adorar, ó Deus, a tua presença, porque, Deus, o Senhor se faz presente no nosso meio, e nós cremos nisso, Senhor, porque, Deus, nós queremos sentir o teu poder esta noite, queremos, Deus, sentir, ó Deus, a tua graça, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, se manifeste, Senhor, que o teu poder seja manifesto aqui, Senhor, através, Senhor Deus, da tua palavra, Pai, e que ela venha, Deus, nessa noite produzir, ó Pai, o fruto pela qual ela está sendo enviada essa noite. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu desisti do pedestal, eu vou usar o sem filtro. Amém? Bom, essa noite eu quero falar daquele que todos nós amamos. Amém. Jesus. Amém. Essa noite eu quero falar de Jesus. E eu vou falar muitas passagens da Bíblia. Nós vamos ver Bíblia, nós vamos falar da palavra de Deus. Então eu vou estar falando de muitos pontos da Bíblia, ok? Então eu quero começar falando daquele então que todos nós amamos, que é Jesus. Nós vamos olhar para essa história interessante de Lucas capítulo 5, né? A razão pela qual eu estou dizendo que é uma história interessante é porque o Espírito Santo valorizou tanto essa história que ela foi registrada nos evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico, irmão? O que são os evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico. Mas o que é o evangelho sinótico? O evangelho sinótico, irmãos, nada mais são aqueles que, por conterem uma grande quantidade de história em comum, ou seja, essa história que nós vamos ler aqui, elas estão em Marcos, elas estão em Mateus, elas estão em Marcos e elas estão em Lucas. Essa história que nós vamos falar esta noite. Isso é chamado evangelho sinótico. Então nós temos em Mateus, em Marcos e Lucas. Essa história é registrada em todos os três evangelhos. Então vamos, portanto, ler e ver o que o Senhor tem para todos nós nessa noite. Porque uma palavra de Deus, irmãos, eu disse assim, uma palavra de Deus, uma única palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Ok? Somente escutar essa palavra vai nos colocar no caminho de sua providência, cura e bênção. Amém? Vou ler novamente, Lucas 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Note que essa foi uma ocasião quando todos os líderes religiosos, fariseus, saduceus, vieram de todas as cidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Lembrem-se que Jerusalém era a sede de todos os lugares. Eles vieram para ver Jesus. Esses mestres vieram para examinar Jesus, para ver as suas credenciais, porque agora
muitos tinham recebido os milagres da parte de Jesus e eles tinham que investigar. Todos esses fariseus tinham que investigar, porque por muito tempo, por aproximadamente 1500 anos, sob a lei, nenhum leproso tinha vindo a eles. Existe a história de Naamã, o leproso, que vocês conhecem, mas, porém, Naamã, ele foi curado, ele mergulhou no Jordão, mas ele não era judeu. Então, ele não sendo judeu, ele não precisou ir se apresentar aos sacerdotes. Então, nenhum judeu havia vindo até o sacerdote em Jerusalém. Nenhum leproso ainda tinha chegado até o sacerdote durante 1500 anos. Então, olha para mim. E ele dizia assim, e o leproso chegou: olha para mim, eu estou limpo. O leproso chegava para o sacerdote: olha para mim, estou limpo, E veio, e nenhum veio. Então, na verdade, o ministério do sacerdote no Antigo Testamento era diagnosticar. O sacerdote, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que diagnosticar, porque se você tivesse um problema, você tinha que ir ao sacerdote para ele ver que você não tinha lepra, e o sacerdote queria se você está puro ou impuro, se você estava apto para voltar ou não para a sociedade. Então esse era o serviço do sacerdote na época. Mas o novo sacerdote chegou e mudou tudo. E começou a fazer alguma coisa diferente. E esse novo sacerdote chegou, e de uma hora para outra, aumentou o número de pessoas que vinham todos os dias, dizendo assim: veja se estou limpo. E o cego eu era cego, agora vejo. E eles chegavam para o sacerdote: vê se eu estou limpo. E o cego: olha, eu era cego, agora eu estou vendo. E o sacerdote dizia: mas por que você está aqui? Quem enviou você aqui? O que me fez ver disse: vai e se apresente ao sacerdote. E o outro vem e diz: eu era um leproso, eu não podia abraçar meus filhos. Agora pela primeira vez o Messias me tocou, e com o seu amor e a sua graça ele disse: vai e se apresente ao sacerdote. O sacerdote nessa época, irmão, ficou muito ocupado. O sacerdote ele ficou muito ocupado. Eles tinham um sinal em Israel no Antigo Testamento, que quando o Messias viesse, os olhos dos cegos se abririam, amém? Os enfermos seriam curados. Esse era o sinal que eles tinham. Então eles sabiam disso. E repentinamente uma multidão vinha se apresentar ao sacerdote. E os sacerdotes disseram: temos que ver quem é esse homem, se ele é verdadeiro. E a Bíblia diz que eles foram para Cafarnaum, onde Jesus estava. Eles invadiram a casa de Pedro, e a Bíblia diz que não havia lugar, não tinha lugar na entrada. É claro que os mais importantes já estavam dentro da casa, sentados, Não existia lugar para pessoas comuns, mas Jesus estava lá. A casa já estava lotada, o lugar estava repleto. Então, os bambambãs da época já estavam todos dentro da casa de Pedro. Então já estavam todos lá dentro, sentadinhos, acomodados, e do lado de fora já não havia mais lugar, Então, eles estavam completos. E a Bíblia diz, certo dia, quando Jesus ensinava, diga comigo, ensinava? A Bíblia diz, certo dia, Jesus ensinava. O verbo aqui está no indicativo imperfeito, irmão. No indicativo imperfeito. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Tempo perfeito tem o imperfeito e o perfeito. O tempo perfeito, o que significa? O que aconteceu uma vez não precisa ser repetido. Ou seja, Jesus, quando disse está consumado, no tempo perfeito, Jesus disse está consumado no tempo perfeito, não precisa se repetir. Isso não precisa se repetir. Os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas, e não precisa ser repetido. Ele não precisa morrer outra vez, amém? Então Jesus não precisa, ele já consumou, ok? Mas aqui, enquanto ele ensinava, está no tempo imperfeito. Ele continuava ensinando. Não é uma ação que acabou. Jesus ele continuava ensinando, certo? Não é essa ação que acabou, mas ele continuava
estava ensinando os seus ensinamentos. E os fariseus se reuniram e Jesus continuava ensinando. E na última parte do versículo diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, enquanto ele ensinava, o poder de Deus fluía sobre eles. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Vocês escutaram? Enquanto Jesus ensinava, o poder de Deus fluía sobre eles. E por que o poder de Deus se manifestava sobre eles, sobre as pessoas? Para curar os doentes. Para curar os doentes. Olha a palavra doentes. O poder de Deus estava lá para curar todos, inclusive os fariseus, certo? Que estavam lá, todos os líderes religiosos. Enquanto ele estava ensinando continuadamente, o poder de Deus vinha sobre eles continuadamente. Jesus ensinava e o poder saía dele continuadamente. Mas uma coisa é o poder de Deus estar presente, e outra coisa é você receber o poder de Deus. Uma coisa é o poder dele estar presente, e a outra coisa é você estar aí e receber o poder de Deus. Vamos concluir a história, tá? Vamos concluir aqui. Mas antes, veja algo que é interessante aqui. O poder de Deus veio para curar muitas pessoas, mas só um homem saiu curado. Somente um estava pronto para receber a cura. Na Bíblia de vocês, versículo 18. Vamos continuar a história. Versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Agora vocês vão entender porque eu estou falando isso. Para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram, 19, não conseguiram fazer por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Preste atenção na palavra meio. Meio. Jesus disse: eu estou no meio quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Amém? Ele foi crucificado no meio. Jesus ele foi crucificado no meio. Tá ok? Ele foi crucificado no meio. E quando ele está no meio da sua vida, ele integra você, faz você completo. Nada se torna menor, nada se torna maior, porque Jesus te torna pleno. Tudo fica bom quando Jesus está no meio de tudo que você está fazendo. Ok? Continuando aqui na palavra, no 20. Vendo a fé que eles tinham, que coisa surpreendente que Jesus vê. Ele não viu somente a sua ação. Jesus viu que quando Jesus viu a fé deles, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? É como se a Márcia, a Andréia e a Simone estivessem cochichando ali, ó, e eu escutasse aqui. E os fariseus começaram: quem é esse? Quem é esse que está perdoando pecado? E Jesus, ó, só conhecendo o coração da pessoa, sabendo o pensamento. Imagine se eu tivesse isso, conhecesse o pensamento. Olha, Jesus sabe o que estava passando no coração dos fariseus. E eles falam assim: quem é esse? Quem ele acha que ele é? Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem nessa terra autoridade para perdoar pecado. Veja isso, Jesus se autodenomina Filho do Homem. Ele quer que você saiba que Ele, o Filho de Deus, se tornou Filho do Homem, para que você, Filho do Homem, se torne Filho de Deus. Louvado seja o seu nome, Pai. E Ele olha, e Ele vê isso, e Ele quer isso de nós. Então, Deus, Jesus, Ele se tornou Deus. Ele desceu porque nós não podíamos subir. Ele trouxe o céu junto com Ele. Quando Ele veio, pastor, Ele trouxe o céu junto com Ele. E disse a paralítico: eu te digo a você, levanta-te, pega a sua maca
Jesus é Deus manifesto em carne e habitou no nosso meio, e nós vimos no meio do povo, ainda perdoando, ainda alimentando e ainda curando. Mas agora não existe mais distância. Dessa vez ele está aqui. Enquanto perdoa, ele está ao lado do homem que precisa do perdão. Eu fiz, não existe mais vergonha. O que ela viu em Jesus? O que será que ela viu em Jesus? E os discípulos chegaram e encontraram o mestre revigorado. O que revigora Jesus, irmãos? O que fortalece Jesus? Quando um pecador traz o seu cálice vazio para ser cheio. Aquela mulher alimentou Jesus não com comida natural que merece, mas ela trouxe o seu cálice vazio. Que Salvador é esse que nós temos, irmãos? Oh, aleluia! Que Salvador é esse que nós temos? Ele caminhou entre os homens em toda a sua plenitude, esperando que eles percebessem quem realmente ele era. Jesus, ele quer saber, ele quer que você saiba quem ele realmente é. Querem ver outro exemplo? Marta e Maria. Olhem para esse exemplo. Marta e Maria. Marta estava ocupada preparando comida na cozinha, especialmente quando tem para comer Pedro e Jesus, né? É como se tivesse Jesus e o Cleiton. Ele come bem, né, Cleiton? Glória a Deus. E ele está preocupada, e ela está preocupada. Maria estava sentada, né? E quando tem Pedro e Jesus para ele alimentar, e ela estava preocupada fazendo comida. E eu entendo o estresse dela e a sua ansiedade. Ela queria impressionar Jesus, mas a sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando as suas palavras. Veja uma coisa aqui, ó. Deus não é contra você o servir, mas o que é mais importante do que servir é um coração que vê a sua plenitude. É um coração. Não adianta você servir, e se seu coração você não consegue chegar à plenitude dele. Ele não encontra. Olhos que veem tomam a resposta para a sua necessidade. Isso Maria fez. Maria, diferente da sua irmã Marta, não usou suas mãos ou seus pés, mas colocou os seus ouvidos e os seus olhos, viu a beleza do seu Salvador e ouviu suas palavras, e ela agradou o Senhor. E a sua irmã, quando veio chateada, raivosa, isso é sinal de estresse. Quando você está chateado, raivoso, e você está estressado, e Deus ama você também que está estressadinho, fique tranquilo, Deus também ama os estressadinhos. Então fique tranquilo. Pois bem, ela estava com raiva e culpou o Senhor, e ela vai e culpa Jesus ainda, dizendo: não te importas que minha irmã me deixou sozinha? Uma coisa é você querer servir ao Senhor estressado, outra coisa é tentar impedir alguém que está ouvindo o Senhor. Se você está servindo estressado é uma coisa, agora se você quer impedir alguém que está ouvindo ele, cuidado, Jesus vai repreender você, porque para ele é mais precioso alguém receber da sua plenitude, é mais precioso para ele, porque escute bem, a confiança do seu amor é mais importante do que qualquer serviço que você faça para ele. Qualquer serviço, não importa. Ele busca pessoas dependentes do seu amor, da sua bondade, amém? Essas pessoas que ele busca, ok? Então ele busca pessoas dependentes do seu amor. Então no momento em que Marta fala e que quer retirar Maria do lugar da bênção de Jesus, aí Jesus fala: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele não repreendeu porque ela se ergueu. Ele não a repreendeu porque ela se ergueu. Ele repreendeu porque ela tinha ansiedade e estava cheia de preocupações. E como você está aqui nessa noite? Como você está aqui nesse momento agora? Quais são as suas preocupações? Está com muitas preocupações? Sabe por que você está preocupado? Porque você pensa que o problema é o dinheiro. Quem não pensa que o problema é o dinheiro? Nós pensamos que o problema é o dinheiro. Você pensa que é a enfermidade.
Isso são somente os efeitos, não é a causa. E Jesus disse: estáis ansiosas por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Uma só é necessária. Estamos ansiosos por muitas coisas, porque nós não sabemos que existe uma coisa. É por isso que nós estamos ansiosos, porque nós esquecemos que existe uma coisa, e essa coisa que é necessária. Jesus disse: uma coisa é necessária. Mas todos os dias nós temos boca para alimentar, criança para cuidar, né, Simone? Criança para cuidar, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, cuidar das nossas funções, do nosso trabalho, do nosso ministério. Nós temos muitas coisas para fazer, meu irmão, todos os dias. Mas foi Jesus que disse que uma coisa é necessária. Uma coisa só é necessária. A gente se preocupa tanto com tantas coisas, e Ele está falando: não, Fábio, isso é uma coisa necessária. Para que é? Para cá. Uma coisa só é necessária. Para mim, uma coisa apenas é necessária. Sabe? E Ele vem falando que uma coisa é necessária. E você sabe qual que é? Ver a sua plenitude todos os dias de receber. Ver a plenitude de Jesus todos os dias de receber. Porque apesar de estar sentada lá, Marta estava ouvindo só na carne, cansada. Mas Maria viu a plenitude de onde podia tirar. E quando Maria recebeu de Jesus, ela agradou a Jesus. Existe alguém aqui na igreja de Filadélfia que está pronto para receber a plenitude? Existe alguém aqui na igreja de Filadélfia? Existe alguém aqui que está pronto? Existe alguém aqui que está pronto para receber, para trazer o seu copo vazio? Tem alguém aqui para trazer a sua mente vazia? Trazer a sua carteira vazia? Tem alguém aqui para trazer, para Jesus encher? Porque é Ele quem vai encher. É Jesus quem vai encher. Quando você chega com o seu copo vazio, com a sua escassez, reconhecendo que você precisa, é Ele que vai encher. A isso Ele chama fé e da graça. E para finalizar, uma mulher endividada, seu marido havia morrido, e os credores chegaram na casa dela para levar os seus filhos como escravo, e ela clamou o nome de Deus, e ele disse: busca as vasilhas e coloca esse pouquinho de óleo que você tem. E ela pegou muitas vasilhas emprestadas, e ela começou a colocar aquele óleo na vasilha. E quando as vasilhas estavam cheias, pegaram mais vasilhas, até que todas as vasilhas se encheram. E ela pediu mais para os seus filhos, e disseram: não temos mais vasilhas. Veja, o suprimento foi maior do que a demanda. Deus não parou de encher, eles pararam. Eles pararam. Deveriam ter trazido mais vasilhas. Receba mais. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para um povo, escute isso, até ficarem saciados. Quando eles ficaram cheios, o suprimento parou. E quando o suprimento parou, ainda sobraram 12 cestos. Oh, este é o nosso Salvador. Receba na sua plenitude. Receba ainda mais. Sai da minha frente, não me peça. Eu quero receber mais do Senhor Jesus. Você está pronto? Vamos, igreja, receba o poder e receba da plenitude. Receba da glória. Dê a Ele louvor. Dê a Ele a glória que é devida. Ele que nos amou. Foi com o seu sangue que nos amou, que nós pecamos. E nos fez como reis e sacerdotes. Oh, aleluia. Para a glória do seu Pai. A Ele todo o poder para todos sempre. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos colocar de pé. Todos aqui são convertidos, a maioria dos batizados. Então, não há necessidade de fazer um apelo. Mas eu trouxe um louvor. Eu gostaria de não cantar, mas todos participem.
Guilherme vai por aí. Glória para o louvor.